Olá, eu sou a Rafaela, professora virtual do curso Next Level. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que é a espinha dorsal de todo o culto no Antigo Testamento, o sacerdócio. Vamos entender como Deus separou os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote e o que cada um representava no tabernáculo. E mais, vamos descobrir como tudo isso aponta diretamente para a obra perfeita de Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno. Vem comigo. Quando Deus estabeleceu a aliança com Israel no deserto, ele também instituiu algo muito importante, o sacerdócio levítico. O propósito principal desse sacerdócio era servir como ponte entre Deus e o povo, especialmente no tabernáculo, e mais tarde, no templo em Jerusalém. Tudo isso começou com a tribo de Levi, que foi escolhida por Deus para cuidar das funções sagradas. Principalmente depois daquele episódio marcante do bezerro de ouro, quando os levitas permaneceram fiéis ao Senhor. Mas dentro dessa tribo havia um grupo ainda mais especial, a família de Arão, irmão de Moisés. Deus separou Arão e seus descendentes para exercer o sacerdócio propriamente dito. Arão se tornou o primeiro sumo sacerdote, e seus filhos formaram a linhagem responsável pelos sacrifícios e pelos ritos mais sagrados. Os sacerdotes da família de Arão tinham diversas responsabilidades. Eles apresentavam sacrifícios no altar, mantinham o candelabro aceso, queimavam incenso no altar de ouro e cuidavam de tudo o que dizia respeito à santidade do tabernáculo. Entre eles, apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos. E isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, para interceder pelos pecados do povo. O interessante é que Deus organizou tudo com muita ordem. No tabernáculo, havia 3 grupos com funções bem definidas: os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. E cada um tinha um nível de acesso diferente. Os levitas, que eram de toda a tribo de Levi, foram escolhidos para servir no tabernáculo e depois no templo. Eles não tinham terras como herança, pois Deus era a herança deles. Seu trabalho era muito importante. Eles transportavam, montavam e cuidavam de toda a estrutura e dos utensílios sagrados, além de louvar e ensinar a lei. Porém, eles só podiam atuar no átrio externo, onde ficavam o altar de bronze e a bacia de bronze. Não podiam entrar no lugar santo nem no lugar santíssimo, sob pena de morte. Já os sacerdotes, que eram descendentes diretos de Arão, tinham funções ainda mais sagradas. Eles ofereciam os sacrifícios, realizavam as lavagens rituais e ministravam no lugar santo. Dentro do lugar santo, mantinham o candelabro aceso, trocavam os pães da proposição e queimavam incenso diariamente. Eles também tinham autoridade para ensinar a lei e tratar dos casos de impureza. Mas, mesmo assim, não podiam entrar no lugar santíssimo. O sumo sacerdote, por sua vez, ocupava o cargo mais elevado entre os sacerdotes. Sempre era um descendente de Arão, geralmente o primogênito. Sua principal responsabilidade era entrar no lugar santíssimo uma única vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifícios e aspergir o sangue diante da Arca da Aliança. Além disso, ele supervisionava todo o serviço sacerdotal e podia entrar no átrio e no lugar santo quando necessário. Suas vestes eram cheias de significado, túnicas bordadas, éfode com pedras representando as 12 tribos, o peitoral com o Urim e o Tumim para consultar a Deus, uma mitra com a inscrição Santidade ao Senhor e uma túnica azul com sinos e romãs. Cada detalhe das suas vestes apontava para algo profundo e simbólico. Resumindo de forma simples, os levitas serviam no átrio, mas não podiam entrar nos espaços sagrados internos. Os sacerdotes atuavam no átrio e no lugar santo, mas nunca no lugar santíssimo. E o sumo sacerdote era o único que, além do átrio e do lugar santo, entrava no lugar santíssimo, e isso só uma vez ao ano. Tudo era feito com ordem, reverência e profundo significado, apontando para a santidade de Deus e o caminho de acesso a ele. Próximo tópico: os levitas. Além dos sacerdotes, que eram os descendentes diretos de Arão, responsáveis pelos sacrifícios e por todo o serviço no altar, havia também, dentro da tribo de Levi, 3 grupos muito importantes que garantiam o funcionamento do tabernáculo.
eram os coatitas, os gersomitas e os meraritas. Cada uma dessas famílias tinha uma missão específica, cuidadosamente determinada por Deus, e até hoje elas nos ensinam lições preciosas para a vida da igreja. Os coatitas, descendentes de Coate, eram encarregados de algo muito sério: transportar os objetos mais sagrados do tabernáculo. Entre os itens que ficavam sob sua responsabilidade estavam a Arca da Aliança, o candelabro, o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e todos os utensílios do lugar santo e do lugar santíssimo. Só que havia um detalhe: eles não podiam tocar diretamente nesses objetos de jeito nenhum. Antes que eles pudessem carregá-los, os sacerdotes tinham que cobrir tudo com panos e peles sagradas, conforme Deus havia ordenado. Se desobedecessem, as consequências eram fatais. No fundo, os coatitas simbolizam aquelas pessoas que cuidam do que é mais profundo e sagrado no reino de Deus. Gente que preserva a palavra, que ensina com fidelidade, que intercede em oração, protegendo aquilo que é essencial para a fé cristã. Já os gersomitas, descendentes de Gerson, cuidavam das cortinas e das coberturas do tabernáculo. Era com eles a responsabilidade de montar, desmontar e transportar todas as cortinas, incluindo o cercado externo, os véus internos e as cobertas que protegiam o santuário durante as viagens pelo deserto. Na prática, eles zelavam pelos limites e separações do tabernáculo. E espiritualmente, os gersomitas representam aqueles que protegem a santidade da igreja, que mantêm os limites espirituais, que guardam a pureza no meio do povo de Deus e preservam o que é santo, separando o santo do comum. Por fim, havia os meraritas, descendentes de Merari. Eles eram os responsáveis pela estrutura física do tabernáculo. Cuidavam de tudo que sustentava o santuário: tábuas, colunas, bases de prata e bronze, estacas, travessas. Eram eles que montavam e desmontavam a estrutura toda e a transportavam durante as jornadas no deserto. Números 4. Na prática, garantiam que o tabernáculo ficasse firme e estável. Espiritualmente, os meraritas representam aqueles irmãos e irmãs que servem com seus dons práticos, pessoas que atuam nos bastidores, com organização, administração, manutenção e tudo o que é necessário para que a casa de Deus continue de pé e funcionando bem. O que tudo isso nos ensina? Que no reino de Deus não existe serviço pequeno ou insignificante. Cada um tem uma função importante. Os coatitas nos lembram do valor da oração e do ensino fiel. Os gersomitas nos mostram a importância da santidade e do zelo. E os meraritas revelam o quanto é digno servir de forma prática, ajudando na estrutura e na organização da igreja. O tabernáculo continua sendo um retrato muito atual da igreja. Cada pessoa, com seu dom e com seu serviço, contribui para que o corpo de Cristo funcione bem e manifeste a presença de Deus de maneira plena. Próximo tópico: vestimentas sacerdotais. No sistema de adoração que Deus estabeleceu para Israel, havia uma diferença bem clara entre os levitas, os sacerdotes, que eram os filhos de Arão, e o sumo sacerdote. E essa distinção não estava apenas nas funções de cada um, mas também nas vestes que eles usavam no tabernáculo e depois no templo. Cada roupa tinha um propósito, um significado espiritual e mostrava o cuidado de Deus em ensinar, por meio de símbolos, sobre ordem, santidade e propósito. Os levitas usavam roupas simples. Diferente dos sacerdotes, suas vestes não eram chamativas nem detalhadas. Normalmente, eles usavam túnicas de linho, roupas sóbrias e discretas, adequadas para o serviço no santuário. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre as vestes deles, mas é certo que eram roupas decentes e respeitosas. A simplicidade aqui não era à toa. Ela refletia exatamente a função deles: servir com humildade, sem ostentação, cuidando das tarefas práticas, sem o papel de mediação espiritual. Já os sacerdotes, descendentes de Arão, usavam vestes específicas e bem detalhadas, conforme descrito nos capítulos 28 e 39 de Êxodo. Eles vestiam 4 peças principais, todas feitas de linho fino, túnica bordada,
que simbolizava a pureza e a santidade no serviço, calções de linho usados por baixo da túnica para cobrir a nudez, mostrando decência e integridade. Faixa bordada, uma faixa longa e ornamentada, que representava disposição e prontidão para servir. Turbante simples, uma cobertura na cabeça, como sinal de consagração diante de Deus. Essas vestes eram limpas, claras e tinham um significado profundo. Ao vesti-las, o sacerdote demonstrava que estava separado para ministrar diante de Deus, com santidade. Agora, quando falamos do sumo sacerdote, tudo se eleva a outro nível. Ele era o líder máximo entre os sacerdotes, e suas vestes eram as mais elaboradas, cheias de simbolismo. Ele também vestia as 4 peças básicas dos sacerdotes comuns, mas usava outras 4, que o distinguiam. Manto azul, adornado com campainhas de ouro e romãs nas bordas. As campainhas tocavam enquanto ele se movia, mostrando sua intercessão viva e lembrando o povo de sua presença diante de Deus. Éfode, uma espécie de colete feito com linho, lã azul, púrpura, carmesim e fios de ouro, cheio de beleza e glória. Nas ombreiras, 2 pedras de ônix traziam gravados os nomes das 12 tribos de Israel, simbolizando que ele carregava o povo diante de Deus. Peitoral do juízo, um peitoral quadrado com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo. No interior estavam o Urim e o Tumim, usados para discernir a vontade de Deus. Tiara com lâmina de ouro, uma coroa de linho com uma placa dourada na testa, onde se lia Santidade ao Senhor, um sinal claro da consagração total do sumo sacerdote. Essas vestes não eram apenas um adorno, elas mostravam o papel do sumo sacerdote como mediador entre Deus e o povo. Cada detalhe apontava para o peso de sua missão, carregar as tribos nos ombros e no coração, interceder, buscar direção de Deus e representar o povo diante do Senhor. No fim das contas, essas roupas não eram apenas uma formalidade religiosa. Elas simbolizavam os diferentes papéis no plano de Deus. Os levitas representavam o serviço prático e o cuidado com os detalhes do tabernáculo. Os sacerdotes lembravam da santidade necessária para oferecer sacrifícios e interceder. E o sumo sacerdote era o grande mediador, aquele que, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para interceder por todo o povo. Mas o mais bonito de tudo é que essas vestes apontavam para algo muito maior. Todas elas eram sombras do que viria a se cumprir em Cristo. Jesus é o verdadeiro e perfeito cumprimento de tudo aquilo. Ele é o servo fiel, que se esvaziou, assumiu a forma de servo e fez o que nenhum outro poderia fazer. Ele é o sacerdote que intercede por nós dia e noite, abrindo o caminho até o Pai. E, acima de tudo, ele é o sumo sacerdote eterno, que com um sacrifício único e perfeito, nos trouxe redenção completa e abriu de uma vez por todas o acesso ao Santo dos Santos celestial. Hoje, quando olhamos para aquelas vestes do Antigo Testamento, podemos enxergar a beleza e a grandeza do ministério de Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, que nos cobre com a sua justiça e nos veste com a santidade que vem da graça de Deus. Próximo tópico: mudança de sacerdócio. O livro de Hebreus traz um dos contrastes mais profundos da Bíblia: o sacerdócio levítico, da antiga aliança, e o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. No sistema levítico, apenas os descendentes de Arão, da tribo de Levi, podiam ser sacerdotes. Eles ofereciam sacrifícios todos os dias, mas eram homens comuns, com suas falhas e pecados. Por isso, precisavam primeiro oferecer sacrifícios por si mesmos, e depois pelo povo. Além disso, esse sacerdócio era temporário. Os sacerdotes morriam e precisavam ser substituídos. E mesmo com tantos sacrifícios, o pecado nunca era totalmente removido, apenas coberto por um tempo. Em contraste, Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio completamente diferente. Melquisedeque aparece em Gênesis como um rei e sacerdote misterioso, sem genealogia, sem começo ou fim registrados, representando um sacerdócio eterno.
Jesus não veio da linhagem de Levi, mas da tribo de Judá. Seu sacerdócio não se baseia em herança familiar, mas no poder da ressurreição e de uma vida indestrutível. Ele não precisa oferecer sacrifícios repetidos. Pelo contrário, ele se ofereceu uma única vez, de forma perfeita, entregando sua própria vida como sacrifício pelos pecados da humanidade. E o mais impressionante, enquanto o sumo sacerdote levítico entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, com sangue de animais, Jesus entrou de uma vez por todas no santuário celestial com o seu próprio sangue, garantindo redenção eterna. Resumindo, o sacerdócio levítico era uma sombra, uma preparação. O sacerdócio de Jesus é eterno, perfeito e suficiente. Por meio dele, temos acesso direto ao trono de Deus, sem a necessidade de sacrifícios ou mediadores humanos. Ele é o sumo sacerdote eterno que reina como rei e intercede por nós diante do Pai. Próximo tópico: sacrifícios. No Antigo Testamento, Deus instituiu um sistema de sacrifícios que, à primeira vista, pode até parecer complicado, cheio de detalhes e regras. Mas, quando olhamos com mais atenção, percebemos que tudo ali tinha um significado profundo. Os sacerdotes eram encarregados de oferecer diferentes tipos de sacrifícios, como está descrito no livro de Levítico. E o mais impressionante é que cada um desses sacrifícios apontava para algo muito maior: a obra perfeita de Jesus Cristo. Um dos sacrifícios mais conhecidos era o Holocausto. Nele, o animal oferecido, podia ser um boi, um cordeiro, uma cabra ou até uma ave, era completamente queimado no altar. Nada era deixado de lado. Esse gesto representava a entrega total a Deus, um símbolo de adoração e consagração absoluta. Era como se o ofertante dissesse: Senhor, tudo o que eu sou e tenho pertence a Ti. E esse sacrifício já apontava para Jesus, que se entregou de forma plena ao Pai. Ele ofereceu sua vida por amor e obediência, entregando-se por inteiro na cruz, como um sacrifício perfeito. Outro tipo de oferta era a de manjares. Essa era uma oferta sem sangue, feita com cereais, pães, farinha fina, azeite e incenso. Era uma expressão de gratidão, reconhecendo que tudo, inclusive o alimento diário, vem das mãos de Deus. E mais uma vez, ela se conecta com Cristo. Afinal, Jesus se apresentou como o pão da vida, aquele que nutre e sustenta espiritualmente o povo de Deus. Assim como essa oferta não podia conter fermento, pois o fermento simboliza o pecado, Jesus também viveu uma vida sem pecado, sendo um aroma agradável ao Pai. Havia também o sacrifício pacífico, que tinha um tom mais festivo e alegre. Era uma oferta voluntária, onde uma parte do animal era queimada no altar, outra parte era destinada aos sacerdotes, e o restante era compartilhado em uma refeição entre o ofertante e sua família. Era uma celebração de comunhão, gratidão e paz restaurada com Deus. E aqui vemos, de novo, a sombra de Cristo. Ele é a nossa paz, aquele que, por meio de seu sacrifício, nos reconciliou com Deus e nos trouxe para uma comunhão verdadeira e duradoura. Já o sacrifício pelo pecado tinha um papel diferente. Ele era necessário quando alguém pecava, fosse consciente ou inconscientemente. Dependendo da posição social da pessoa, se era sacerdote, líder ou um simples membro do povo, diferentes animais eram oferecidos. O sangue era derramado no altar como símbolo de purificação. Esse sacrifício revelava a gravidade do pecado e, ao mesmo tempo, apontava diretamente para Jesus, que levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele foi o sacrifício perfeito para nos purificar e nos oferecer perdão completo. Por fim, havia o sacrifício pela culpa, que era oferecido em casos de pecados que envolviam prejuízos materiais ou ofensas contra o santuário. Além do sacrifício, era necessário reparar o dano causado, devolvendo o que foi tirado com um acréscimo. Esse sacrifício falava não só de perdão, mas também de restauração. E aqui, mais uma vez, vemos o reflexo da obra de Cristo. Ele não apenas nos perdoa, mas também restaura o que o pecado destruiu, pagando de forma completa a nossa dívida diante de Deus. Cada detalhe desses sacrifícios
revelavam um aspecto diferente da redenção em Cristo. No holocausto, vemos sua entrega total. Na oferta de manjares, sua vida santa e seu sustento. No sacrifício pacífico, a comunhão e a paz que ele oferece. No sacrifício pelo pecado, o perdão e a purificação. E no sacrifício pela culpa, a restauração e o resgate completo. No fim, todo aquele sistema sacrificial, com suas limitações, servia como uma grande ilustração do plano eterno de Deus em Cristo. Aquilo que era feito de forma temporária pelos sacerdotes foi plenamente cumprido, de maneira definitiva e perfeita, pelo sacrifício único de Jesus na cruz. Tudo converge para ele, e ao entendermos isso, nosso coração se enche de gratidão ao contemplar a grandiosa graça e a obra redentora do nosso Salvador. Último tópico: o altar da aliança. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu sobre 3 altares fundamentais na caminhada com Deus: o altar do jejum, o altar da palavra e o altar da oração. Agora, chegou o momento de conhecer o 4º altar, o altar da aliança. Nessa aula, vamos entender o significado desse altar e como ele é essencial para a nossa jornada espiritual. Lembra dos 5 principais sacrifícios que faziam parte do sistema levítico, descritos lá no livro de Levítico? Eram o holocausto, a oferta de manjares, o sacrifício pacífico, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Cada um deles tinha um significado espiritual e profético muito profundo, apontando tanto para a obra de Cristo como para a vida de adoração e consagração do povo de Deus. O holocausto, por exemplo, era o sacrifício totalmente queimado no altar. Tudo era consumido pelo fogo. Esse ato simbolizava a entrega total e irrestrita a Deus, uma dedicação completa da vida ao Senhor. Hoje, a gente vê esse princípio refletido nas nossas ofertas e dízimos. Quando dizimamos ou ofertamos, estamos também expressando essa entrega, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus e devolvendo uma parte como sinal de fidelidade, colocando o Senhor em primeiro lugar. Já a oferta de manjares era algo diferente. Ela não envolvia sangue, pois era feita de farinha, azeite e incenso. Representava a gratidão pelas bênçãos de Deus, pelo sustento e pelos frutos do trabalho. Nos dias de hoje, essa oferta tem tudo a ver com as ofertas voluntárias e as ofertas de primícias que trazemos nos cultos. Quando apresentamos os primeiros frutos da nossa renda, fazemos isso como sinal de gratidão, honra e reconhecimento de que é Deus quem nos sustenta. O sacrifício pacífico, também chamado de sacrifício de comunhão, era oferecido em momentos de celebração e alegria, como um símbolo de paz com Deus e de comunhão entre as pessoas. Na prática atual, algo semelhante acontece quando ofertamos e dizimamos com alegria, sabendo que estamos cooperando para fortalecer a comunhão no corpo de Cristo, apoiando missões, ajudando os necessitados e contribuindo para o crescimento da igreja. Agora, quando a gente olha para as ofertas pelo pecado e pela culpa, o foco é o perdão e a restauração. Esses sacrifícios eram oferecidos quando alguém precisava de purificação e de reparação por algum dano causado. Claro que hoje não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus já ofereceu o sacrifício perfeito, de uma vez por todas, pelos nossos pecados. Mas isso não quer dizer que as ofertas deixaram de ter um papel espiritual. Elas continuam sendo um ato de arrependimento, compromisso e gratidão, representando um coração que reconhece a graça de Deus e deseja viver de forma justa, generosa e disposta a reparar o que for necessário. Por isso, no culto cristão, o dízimo, as ofertas e as ofertas de primícias não são apenas questões financeiras. Elas são atos de fé, obediência e adoração, profundamente ligados às Escrituras e à história do povo de Deus. Quando falamos do dízimo, estamos falando da 10ª parte. Separar 10% de tudo o que recebemos e devolver ao Senhor é um reconhecimento de que Ele é o dono de tudo. O dízimo não é uma oferta opcional, mas um compromisso contínuo e fiel com Deus. Na prática, sempre que recebemos salário, lucro ou qualquer outra renda, separamos os 10% e os entregamos na igreja local, que administra esses recursos para sustentar o ministério, apoiar causas sociais e manter o culto. É interessante perceber que o dízimo não começou com a lei de Moisés.
Muito antes disso, Abraão já havia entregado o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. E o livro de Hebreus mostra que Melquisedeque era uma figura que apontava para Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno. Isso nos mostra que o dízimo não é uma regra apenas da lei, mas um princípio de honra e aliança que continua até hoje. Assim como Abraão entregou seu dízimo reconhecendo a supremacia espiritual, nós também, como filhos da fé, honramos ao Senhor com nossos dízimos, sabendo que eles são recebidos no céu por Cristo, o nosso verdadeiro sacerdote. Além do dízimo, temos as ofertas, que são diferentes. Elas não têm um valor fixo e são dadas de acordo com o que cada um tem no coração. As ofertas são uma expressão de gratidão, amor, fé e generosidade. Elas podem ser destinadas a missões, obras sociais, construções ou outras necessidades da igreja. A Bíblia é clara: Deus ama quem oferta com alegria. Não por obrigação, mas por amor, porque as ofertas revelam um coração generoso e sensível à obra de Deus. Por fim, existe também a prática das ofertas de primícias. Elas representam a entrega dos primeiros frutos, ou seja, a primeira parte da colheita, do salário ou do lucro. Esse ato simboliza honra, consagração e gratidão. No Antigo Testamento, o povo de Israel separava os primeiros frutos da terra e levava ao templo, como sinal de reconhecimento da provisão divina e para sustento dos sacerdotes. Essa oferta não apenas expressava gratidão, mas também garantia a bênção sobre todo o restante da colheita. Mesmo que hoje não estejamos mais sob o sistema levítico, o princípio das primícias continua muito vivo. Em Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, também apresentamos nossas primícias como um ato de honra. Pode ser o primeiro salário de um novo emprego, o primeiro lucro ou até mesmo uma oferta especial no começo de um novo ciclo. Ao consagrar as primícias, reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus. Uma maneira prática de fazer isso é separar, todo mês, o valor correspondente ao primeiro dia de trabalho, ou seja, dividir o salário por 30 e dedicar esse valor como uma oferta simbólica de honra e consagração ao Senhor. Essa oferta deve ser entregue ao líder espiritual da igreja como reconhecimento da fidelidade e da provisão divina. Assim como as primícias sustentavam os sacerdotes no passado, hoje elas ainda têm um propósito muito importante: apoiar a obra de Deus e manter aqueles que se dedicam integralmente ao ministério. No fundo, mais do que uma questão financeira, entregar as primícias é um ato de honra, fé e gratidão. É uma prática espiritual que, quando feita com alegria e sinceridade, continua liberando bênçãos sobre a vida daqueles que a exercem com o coração no altar. Dízimos, ofertas e primícias, quando a gente entende de verdade, vão muito além da questão financeira. Na essência, eles carregam o mesmo coração dos antigos sacrifícios: consagração total, gratidão, generosidade, comunhão, arrependimento e até reparação. No fundo, tudo isso nos lembra que o verdadeiro sacrifício já foi feito por Jesus. E agora, o nosso chamado é viver em adoração constante, onde tudo o que temos e fazemos deve honrar a Deus. Cada oferta que entregamos hoje é um ato de fé, gratidão e obediência. É uma forma de reconhecer que tudo pertence ao Senhor e que nossa vida, como diz em Romanos 12, deve ser um sacrifício vivo diante dele. E é sempre bom reforçar: aqui no curso Rafá Ensino, nós seguimos um entendimento sobre dízimos, ofertas e primícias que está alinhado com a visão da nossa igreja local. Algo que, acreditamos, reflete com fidelidade o que a Bíblia ensina. Mas, claro, também respeitamos outras opiniões e interpretações sobre esse tema. O mais importante é que tudo isso seja feito com entendimento, liberdade e, acima de tudo, como um ato sincero de adoração a Deus. Nos vemos na próxima aula.